Você está com receio de começar no yoga só porque é iniciante? Deixa disso. Ser iniciante é uma bênção. Assiste esse vídeo até o final e eu vou te contar por quê. Eu nunca quis, como professor, deixar de dar aula para iniciantes. Eu formo muitos instrutores, mais de 300 instrutores que já se formaram comigo. Tenho gente muito competente à minha volta, muitos deles dão aula aqui na escola, mas eu sempre quis manter algumas turmas de iniciantes, porque é muito bacana a gente ver o maravilhamento de um aluno quando ele começa a praticar yoga, quando ele descobre todas as possibilidades que o yoga pode trazer para a vida dele. Além disso, os iniciantes evoluem muito rápido. É muito legal você ver uma pessoa sair do zero e gradualmente evoluindo, se sentindo melhor, dormindo melhor, se relacionando melhor com o seu próprio corpo. Isso não tem preço. E mais do que isso, o iniciante, ele percebe essa diferença com muito mais facilidade. Essa diferença entre o antes do yoga e o depois do yoga. Também eu acho importante aprender com as dificuldades de um iniciante. Cada vez que eu vejo uma pessoa começando a fazer aula aqui, eu me lembro de mim quando comecei a fazer aula. Eu também tinha um monte de dificuldades, não só físicas, mas emocionais. Era super estranho me ver lá com um short e uma camiseta, os pés de fora, praticando yoga lá no meio do tatame onde eu fazia aula. E é muito legal ver e respeitar as diferenças que o iniciante tem, né? As dificuldades que ele tem, porque a gente precisa manter fresco na mente essas dificuldades para ser um bom professor. E se eu não tiver contato com vocês iniciantes, com quem é que eu vou aprender? Com quem é que eu vou me relembrar de como é ser iniciante? Outra coisa muito legal que quem está começando traz é a curiosidade. Aquela curiosidade de querer saber tudo sobre yoga, de querer entender as coisas, de querer praticar e experimentar. Isso é uma bênção, gente. Quando a gente vai progredindo na prática, muitos de nós acabam perdendo essa curiosidade inata. E aí muitas vezes a prática passa por aqueles patamares, aqueles momentos em que parece que a nossa prática não está evoluindo. E daí a gente fica um pouco entediado, a gente não vê muito por onde que a gente vai se manter estimulado a continuar praticando yoga. Mas se você trouxer de volta essa curiosidade do iniciante, tenho certeza que tua prática vai dar um salto de novo. As pessoas que estão começando, elas não sabem as respostas para as suas perguntas. E por isso elas são autênticas ao perguntar e elas são muito receptivas, elas estão aptas a captar tudo aquilo que a gente diz. O iniciante tem a capacidade de investigar a si mesmo, ao seu corpo, investigar o próprio yoga. Ele está numa posição e ele procura perceber como é que ele está se sentindo, como é que aquela posição está atuando no corpo dele. Ele é capaz de investigar o próprio yoga e de tentar ir mais a fundo, descobrir alguma técnica, alguma faceta diferente do yoga que ele ainda não tinha percebido. E vamos combinar, o yoga tem muitas facetas, muita coisa para se descobrir. É uma prática incrível. E justamente por isso, por essa curiosidade, por essa capacidade de investigar, que o iniciante fica muito mais presente na prática. Eles não sabem o que vem a seguir e, portanto, ele está lá focado naquilo que ele está fazendo e aguardando o próximo asana, a próxima posição, ou relaxamento, ou enfim, a próxima técnica. O iniciante aprecia o processo como um todo. Não é simplesmente chegar e fazer aquela posição, mas é aprender como usar o próprio corpo e chegar numa posição um pouco mais adiantada. Ou de que maneira que se executa corretamente aquela técnica de meditação e aquela respiração que ele acabou de aprender, ele se estimula em aprender a respiração e não só fazê-la corretamente. Essa capacidade de apreciar o processo é muito valiosa e todos nós precisamos manter isso com a gente. Os iniciantes celebram cada conquista, cada nova posição que eles fazem,
cada nova respiração, meditação, eles celebram isso, eles ficam felizes e se divertem muito com a prática. Então, se você é um iniciante, vem fazer yoga, você tem muito para aprender, você vai se divertir, vai gostar muito. Se você já é praticante, a gente precisa manter a nossa mente como a mente de um iniciante, sempre capaz de aprender, sempre capaz de absorver alguma coisa nova. Quando eu vou participar de algum curso, ou mesmo quando eu faço aula com algum dos professores aqui na escola, eu trago essa mente de iniciante e procuro sentir a prática como se fosse a minha primeira prática de yoga. Isso me ajuda a estar aberto para aprender, a conhecer coisas novas, a perceber como é que aquele professor ensina, e isso sempre me acrescenta. Além disso, se o seu corpo é diferente todos os dias, você concorda comigo que você está sempre fazendo aquela posição pela primeira vez com esse corpo de hoje, com essa idade que você tem hoje, é a primeira vez que você está praticando? Então nós somos todos iniciantes, porque cada momento é único e quando a gente está presente naquele momento, é a primeira vez que a gente está experimentando aquele momento, aquele corpo, aquela posição, aquela respiração. É assim que nós mantemos a nossa prática sempre estimulante, sempre fresca, sempre nova. É fundamental que todos nós possamos trazer esse frescor da mente de iniciante para a nossa prática. Até o nosso próximo vídeo e não esquece de curtir